Nessa última semana se encerraram o minicamp do Buffalo Bills, os OTAs, e a equipe entra aí na última grande pausa antes realmente do retorno para o training camp e da preparação para a temporada regular, onde realmente as coisas começam, as atividades continuam e não param mais até a gente voltar a ver o Buffalo Bills em campo. E agora, como é que fica? O que vai acontecer? Quais são os próximos passos? O que foi feito até aqui? Tudo isso e muito mais no Leading the Charge de hoje, então fica comigo após a vinheta. Fala, Bills Mafia, sou Fernando Chimude, esse é mais um Leading the Charge. Período meio de seca, né, de notícias da NFL. A gente sabe aí que tem Copa do Mundo rolando, tem muito mais outros conteúdos para talvez tirar a nossa atenção. E aqui no canal do Fernando Chimude, não propriamente aqui no canal do Fernando Chimude, onde eu estou procurando deixar exclusivamente para Buffalo Bills e para a NFL, né, mas no site fernandochimude.com, o site já está disponível. E lá você fica por dentro de todo o conteúdo aí que eu produzo, além do futebol americano, né? Conteúdo de Copa do Mundo tá rolando, conteúdo de games, conteúdo de MotoGP, enfim, tudo isso e muito mais, os parceiros, FS Shirts, o Cards e Bola lá do Rafa. Amanhã vou estar, inclusive, na live lá com o Rafa, ou pior da Copa, né? No jogo de Gana e nem sei contra quem é o outro time, mas estaremos amanhã à noite com o Rafael Satamini lá no Cards e Bola, trocando uma ideia a partir ali do segundo tempo do jogo. Participo, ele vai estar já desde o início. Enfim, bastante conteúdo de outras coisas e de Bills. O que está acontecendo em Buffalo? Né? Vamos lá, para ser bem direto, hoje a gente teve o pessoal começando a instalar lá no estádio dos Bills o novo Highmark, que está pronto, gente. Está lá, está bonito, está grande, está pronto. Inclusive, vai receber, tá? Foi uma das divulgações, eu vou chegar lá, mas vai receber o scrimmage dos Bills, né, aquele tradicional red and blue, né, retorno do red and blue, um time de azul, um time de vermelho, o coleta do Buffalo Bills ali no final do training camp, vai acontecer no Highmark Stadium, já pronto para a temporada regular 2026-2027. E hoje estavam instalando os búfalos ali, chegou o primeiro búfalo, que, né, tem 3, para quem não sabe, tem uma pracinha ali na frente do estádio, onde ficaram 3 búfalos enormes, né? O primeiro búfalo ou bisão, como você preferir, foi hoje colocado lá, o menor, né, uma família no caso. E os outros 2 bisões ali serão colocados também. Então, todos os preparativos lá em termos de estrutura estão acontecendo. Os Bills encerraram na última quinta-feira a primeira fase, ou a segunda fase, já passou por 2 fases aqui, da preparação para a próxima temporada. A primeira fase foi os OTAs, né? Organized Team Activities. Essa fase, os jogadores não são obrigados a se apresentar para treinar, eles podem ficar em casa, treinar na casa deles, ou se não quiser treinar também, é cada um por si ali, né? Aí depois o cara colhe os frutos, né? De qualquer forma, os Bills com muita gente se apresentou, muita gente treinou em Buffalo. A maioria dos treinos é uma parte onde é feito mais treinos físicos, treinos para a galera voltar, aquele que não fez nada durante as férias, a galera voltar a se condicionar fisicamente. Trabalho de academia, trabalho de condicionamento físico, de volta à vida de atleta, vamos dizer assim. Né? Então foi feita essa primeira etapa, e aí veio o minicamp, que foi nessa última semana, na semana retrasada, 2 semaninhas, onde tivemos treinos obrigatórios, e aí sim os jogadores têm que se apresentar para treinar lá em Buffalo, ou são multados. Né? E os Bills não tiveram problema algum, todo mundo se apresentou, todos os novatos assinaram os seus contratos, está todo mundo sob contrato já. Então, os Bills não tiveram nenhum tipo de problema nesse sentido e terminaram na última quinta-feira o seu minicamp, onde o Joe Brady já começou a instalar o seu novo playbook, ou as coisas que ele quer adicionar, começou a instalar a sua maneira de ser head coach, né? A sua, não diria cultura, mas não deixa de ser. Né? Não é porque o McDermott estava que não tem mudanças também na parte da cultura. O Brady bate muito nessa tecla, que ele quer que os jogadores sejam eles mesmos, que os jogadores tenham personalidade e ponham para fora essa personalidade. Ele tem um slogan ali, Be You With Us, que seria, né, seja você conosco, né, seja você com a gente. Então, ele
ele acaba sempre motivando muitos atletas a serem eles mesmos, a terem sua personalidade e a darem sua opinião, a não serem soldadinhos, né? Ou não serem caras ali que tem que se enquadrar dentro de um perfil, algo que sim, né, o McDermott talvez tivesse mais pelo seu estilo mais old school como head coach. O que não é também nem sempre um mau negócio. Vai tudo depender, o balanço é importante, né? Não estou dizendo que o McDermott era um generalzão e nem que com o Brady vai ser uma várzea total. Mas tem essas mudanças, o Brady é um cara mais jovem, esse novo estilo de treinador, e esse tipo de postura é algo que me agrada. Eu acho que até que tuitei hoje sobre isso, né? Uma entrevista do Lionel Scaloni, treinador da Argentina na Copa. Pô, Fernando, o que o Lionel Scaloni, treinador da Argentina, tem a ver com o Buffalo Bills? Eu comentei, passou a entrevista dele, e o Scaloni é um cara que tu vê esses dias, eu vi ele encontrando com o Djalminha, né, que jogou com ele no La Coruña. Hoje ele respondeu uma pergunta do Martim Palermo, foi parceiro dele de Boca Juniors. E o Scaloni, tu vê assim, parece ser um cara muito gente boa, um cara, pô, todo mundo que ele encontra que jogou com ele, tu vê assim, um cara muito gente boa. Até é difícil falar isso de argentino, né? Mas, brincadeiras à parte, tem que se mostrar, vendo como o Jürgen Klopp até o próprio Guardiola, que tem ali as suas manias e tal, mas os caras são caras que têm relacionamento com seus jogadores. O Guardiola tinha um relacionamento muito amigável com o Messi. A gente vê como o Klopp é um cara descontraído, a gente vê como o Kompany no Bayern de Munique é um cara que é amado pelos seus jogadores, né? Então, assim, a gente vê o próprio Ancelotti da seleção, enfim, por onde passou. Então, esse tipo, o treinador não é só os X and O's, é só a parte tática, a parte técnica, a cobrança, mas o treinador é muito também esse relacionamento com os seus atletas. Se você quer que, 11 jogadores, se você quer que 53 jogadores, se você quer, nesse momento, que 90 jogadores corram por você, façam o que você quer e estejam dispostos a ser liderados por você, cara, não é só com imposição, não é com medo, né? Não é com... Eu acho que é ganhar os caras pro teu lado, e o Brady mostra muito disso. O Brady parece ser um cara que ganha muito o pessoal pro seu lado, não é à toa que a gente só vê o pessoal falando bem. É óbvio que precisarão vir os resultados, com derrotas começa a aparecer insatisfação, começa a aparecer alguém falando que uma coisa não está certa, outra coisa não está certo. Você nunca vai agradar todo mundo, você nunca vai agradar o seu elenco inteiro, sempre haverão egos, sempre haverão buscas por objetivos pessoais, e para um head coach ele coloca o time acima de tudo. Então, jogadores que estão num grupo de 90, depois num grupo de 53, é óbvio que vai ter aquele cara que vai estar pensando mais nele do que na equipe. Você nem sempre vai agradar, o cara vai ter as suas metas pessoais, né, para alcançar, e não é fácil, às vezes, você agradar esse cara se esse cara não estiver no bolo, não estiver tendo playing time, não estiver sendo uma das principais peças, enfim, isso pode acontecer. Mas com isso dito, o Brady parece ser um cara que tem muito, sim, o respeito, a confiança de todos esses jogadores, e eu tô curioso para ver como é que vai ser esse Buffalo Bills do Joe Brady e do seu coaching staff nessa próxima temporada. Bom, se encerraram essas atividades do minicamp, os jogadores foram liberados para um período de férias, tá? Que dura mais ou menos um mês. E os Bills soltaram as datas aí do training camp. Quando é que vai ser o training camp? Foi divulgado nessa semana. Então, deixa eu jogar aqui na tela para vocês poderem visualizar. A gente tem aqui a tabela, aqui o calendário do training camp do Buffalo Bills, que vai ser no St. John Fisher College. Porém, diferentemente durante o período do Sean McDermott, tá? Os Bills vão ficar bem menos lá no colégio, lá em Rochester, New York, né? Os Bills vão para lá, vão treinar por lá, mas vão voltar mais cedo. Vai ser em torno de uma semana e meia para quase 2 semanas em Rochester, e retornam, né? Até conversando no grupo ali do Buffalo Rumblings, a gente conversando, e o pessoal falando, só uma semana e meia fora e já volta para Buffalo, termina a preparação em Buffalo, provavelmente com treinos fechados, com pouca gente podendo assistir. A gente sabe que lá no training camp em St. John Fisher, o pessoal normalmente consegue assistir a todos os treinos, a tudo que acontece. Diferente, né? Sim, vai voltar a Buffalo, vai fazer os treinos mais fechados em Buffalo. Eu particularmente gosto disso. Os jogadores, óbvio, sempre falam muito, é bom ir lá para St. John Fisher.
o camaradismo, cria aquele ambiente de college e tal. Mas, cara, vamos ser bem honestos, por mais que os caras tentem dar um conforto, pô, a gente tá falando de caras muito grandes, pesados, muitas vezes, dormindo em camas ali que são montadas para eles ali, mas a gente já viu imagens lá. É uma simplicidade para esses caras que são milionários. Imagina o conforto que os caras têm em casa. Ah, beleza. O Josh Allen e o Dawson Knox estão com filha pequena, você está tirando eles lá, daqui a pouco a filha acordar no meio da noite, eles têm que tomar conta e tal. Os caras vão lá, deitam, dormem e só pensam em treinar. Tem esse lado? Tem esse lado, mas você está tirando o cara do conforto. O cara não dorme igual o cara dorme em casa. O cara não está com a família no dia a dia. Esses pais recentes aí tão longe das filhas, dos filhos. Óbvio que fica aquela preocupação, tá tudo certo, tá tudo ok. Sai da rotina. Então você sai da rotina por 1,5 para se preparar, beleza. Você sair da rotina por muito tempo, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, cara, sair do conforto, nem sempre tudo é muito positivo. Então, a própria estrutura dos Bills é melhor para treinar em Buffalo, lá, obviamente, na organização, do que no colégio em St. John Fisher, por mais que há investimento para que esse colégio receba os Bills para o training camp. Então, os Bills vão para St. John Fisher, vão treinar lá, mas vão ficar apenas 1,5, voltam a Buffalo, terminam a preparação em Buffalo e vão para o scrimmage. A tabela, né, o calendário é esse aqui que eu joguei na tela. Então, na quarta-feira, 29 de julho, tá? Os jogadores estão... Hoje a gente está aqui dia 16 de junho, eu estou falando, eles estão liberados desde a quinta-feira passada. Eles têm esse mês de férias, é o último mês de férias, é o último mês que os jogadores podem dar uma descontraída, uma saída, né? Deslocar, né? Deslocar em português, nada a ver com o que eu quero dizer, né? Mas sair o foco do futebol americano, né? Dar uma respirada e tal. Quando voltar para quarta-feira, dia 29 de julho, às 8h30 da manhã, lá no St. John Fisher College, os Bills vão estar 100% concentrados na temporada 2026. E o treino às 8h30 é uma novidade, tá? Lá em St. John Fisher, os Bills costumavam treinar perto das 10 da manhã, com o Sean McDermott. O Joe Brady puxou todos os treinos para 8h30 da manhã, algo também que eu gosto, né? Mais cedo, menos calor, né? Os jogadores treinam, tem mais tempo depois do dia livre para suas atividades, obviamente, a parte de film room, toda a parte fora, e para o descanso também, né? Eu acho que esse treino mais cedo, fugir um pouco mais do calor ali na preparação é interessante, tá? Então todos os treinos serão às 8h30. Os Bills fazem essa semana lá, voltam para Buffalo. Então a gente tem treino dia 29, dia 30, depois dia 1º de agosto, dia 3 de agosto, dia 4 de agosto, dia 6 de agosto, dia 7 de agosto, e no dia 8 de agosto, no sábado, no Highmark Stadium, às 7 da noite, a gente tem o coleta, né? O Return of the Red and Blue, lá do jogo dos vermelhos contra os azul, o coletivo do Buffalo Bills, fechando o training camp e já preparando. Depois disso aqui já vem pré-temporada, gente, já vem jogo, pre-season, tá? Então, e esse coleta aqui já vai ser no Highmark Stadium. Então, fãs vão... tem o home opener, vai ser na semana 2, mas os fãs já vão poder ir no Highmark no dia 8 de agosto, entrar no Highmark, assistir o treino dos Bills. Já vai estar disponível essa opção. Então, essa é a tabela aqui de treinos do Buffalo Bills. O que a gente espera lá para o training camp? O que aconteceu agora nessa preparação inicial no minicamp, Fernando? Quem se destacou? Qual que é a situação atual? Deixa eu trazer um resuminho para vocês. Antes disso, eu peço que deixem seu like, se inscrevam no canal. O Leading the Charge de hoje vai ser um Leading the Charge atípico, mais curto, um Leading the Charge mais informativo do que propriamente a gente vai estar dando muita opinião de muita coisa. Mas deixa eu trazer algumas coisas para vocês, algumas notícias do que rolou nessa preparação dos Bills até aqui. A que ponto nós estamos nesse momento, né? O que aconteceu até aqui? Então, vamos lá. No minicamp, destaques, decepções, a gente teve o CJ Gardner-Johnson, nosso novo safety que chegou aí, ex-Bears, ex-Eagles, ex-Saints, o cara já rodou bastante, já ganhou o Super Bowl, chegou e está impondo essa questão do que o Brady fala, de seja você mesmo conosco. O CJ Gardner-Johnson, que é um cara meio polêmico até,
chegou nos Bills e é um cara que já entrosou muito rápido com o John Dawkins, que gosta também de uma palhaçada, de falar bastante e tal. O CJ Gardner-Johnson já está tendo um papel muito ativo na defesa dos Bills. O Josh Allen deu entrevista e falou que, olha, o Gardner-Johnson você sempre está ouvindo ele. Fala pra caramba, tá todo mundo ouvindo ele a todo momento. É um cara que já está fazendo esse papel de exercendo essa liderança pela experiência que ele tem, trazendo de fora esse swag, essa questão de que muitas vezes a gente via que talvez faltava no elenco dos Bills, que todo mundo era muito bom moço e às vezes faltava aquele cara mais loucaço ali para dar uma chacoalhada, às vezes quando o time precisava dessa chacoalhada. O CJ Gardner-Johnson já está se impondo nesse sentido, foi um dos destaques do nosso minicamp, conseguiu ali botar as mãos em alguns passes ali do Josh Allen, impedindo passes completos e até interceptar o quarterback dos Bills em uma das ocasiões. Então, o Gardner-Johnson foi um dos destaques aí do minicamp do Buffalo Bills, que é muito importante, afinal de contas, o Cole Bishop não treinou, né? E aí fica um destaque negativo. O Cole Bishop não treinou no minicamp, ele passou por um procedimento no joelho, mas, segundo o próprio atleta, não é nada sério, ele já está correndo, já está em campo. Foi mais eles chamam de scope, né, que seria uma limpada, quer dizer, hoje a medicina esportiva está bem avançada, não sei, ele tinha um probleminha ali que incomodava ele no joelho, fez esse procedimento para se livrar disso. A hora para fazer isso era agora, realmente, era essa off-season, e ele, tudo indica que ele vai estar pronto para estar em campo no training camp, que é mais importante poder fazer essa dupla com o CJ Gardner-Johnson durante todo o training camp e pré-temporada. O Cole Bishop estava em campo o tempo inteiro, apesar de não estar em condições de treinar, tendo aquelas mental reps que eles falam, né? Que é você estar aprendendo um playbook novo, você está ali junto com os outros safeties, você está vendo o que está sendo discutido, o que vai ser feito. Se você não está fazendo em campo, mas você está ali vendo o que está sendo feito para quando ele possa estar em condições de atuar em campo, de fato, ele já tem a noção do que vai ser pedido dele, né? Então facilita essa curva aí de aprendizado do Bishop em relação à nova defesa, né? O Jim Leonhard instalando a nova defesa do Buffalo Bills, que deve ter bastante mudanças em relação à defesa do Sean McDermott, não só em posicionamento dos atletas, mas em atitude, né? Então a gente espera e com muita curiosidade, inclusive, para ver essa defesa do Jim Leonhard em campo. Outra coisa que se chamou atenção, eu falava aqui no todo o processo, quando o TJ Parker foi draftado de Clemson, nosso pass rusher, primeira escolha, né? Foi na segunda rodada, mas foi a nossa primeira escolha. Como ele como se assemelha o jogo dele ao Bradley Chubb e como seria importante para ele ter o Bradley Chubb no dia a dia de treinamentos para ele poder moldar o seu jogo ao estilo do Bradley Chubb, para ele poder ter um exemplo positivo que ele possa seguir e se tornar um ótimo profissional, talvez melhor que o Bradley Chubb até, ele tem potencial para isso. De qualquer forma, está acontecendo já essa questão da mentoria, né? Os caras estão treinando, se fala muito bem do TJ Parker, inclusive o Ed Oliver elogiou muito o TJ Parker, falando, pô, muita velocidade, acompanha o running back saindo do backfield, no flat, precisa cobrir, ele cobre, além de fazer o pass rush, não é normal para um cara do tamanho dele. Bom, ele foi perguntado pelo Bradley Chubb aonde ele ia treinar nesse período agora, porque afinal de contas, como eu falei, férias até voltar a Buffalo, mas não é ficar sem fazer nada em casa, né? Tem muita gente que pega esse período para melhorar o seu jogo, melhorar a sua condição física ainda mais, antes de apresentar. É a última chance de você ir para o back to the lab, né? De volta para o laboratório lá e se preparar para voltar ao time e conquistar seu espaço. E o Chubb perguntou para o Parker aonde ele ia fazer essa parte de treinamentos. O Parker falou que ia ser de volta em Clemson. E o Chubb convidou o Parker para estar treinando com ele na Flórida, em Miami. E o TJ Parker estará, não sei ainda quando exatamente, né? Mas estará nesse período aí, antes de se apresentar para os Bills, treinando com o Bradley Chubb em Miami. Então já está rolando essa mentoria aí do Bradley Chubb ao novato dos Bills. Muito bom ver isso acontecer. O Bradley Chubb disposto a preparar esse cara para o futuro. Pode ser um cara que futuramente faça o próprio Bradley Chubb se tornar dispensável. Mesmo assim, está mostrando o jogador de equipe que veio para Buffalo em busca de um campeonato e está fazendo o seu papel como veterano aí, já no training camp, já no minicamp, já nessa parte da off-season. Outro destaque, o Keon Coleman. Fernando, eu não vou cair nessa de novo. Pô, eu também tô nessa, né? A gente já viu o Keon Coleman treinar bem nesse período, se destacar, e depois a coisa não acontecer na temporada regular. De qualquer forma,
é melhor do que ouvir que o Keon Coleman tá mal, tá lento, não tá bem, né? Se os caras vão dar oportunidade para ele, eu quero é que ele vá bem, eu quero que ele mostre evolução. E o pessoal tá falando que de fato ele mostrou evolução correndo rotas, mais agilidade, ele que treinou nessa off-season com o Steve Johnson, então eu realmente espero que ele possa demonstrar ganhos e melhoras após treinar com um cara que era espetacular correndo rotas e se livrando da marcação. E, de fato, a gente sabe da capacidade dele, braços longos, capacidade de ser um alvo aí para o Allen, que pode jogar a bola no alto, ele vai buscar. Mais uma vez, ele aproveitou esse período de minicamp e teve seus momentos. E, no momento, ele é o nosso wide receiver que vai estar ali oposto ao DJ Moore, né? E junto também com o Khalil Shakir. Ele vai ser, nesse primeiro momento, ele é um titular. Se falou muito do Skyler Bell, que aproveitou bem também essa fase, mostrou muita coisa boa, diferente do Coleman, muita característica diferente, o que permite que os dois se revezem até no papel. Mas ele acabou o minicamp machucado, sentiu a posterior da coxa, um problema muscular. Não foi nada grave a princípio, então não tem com que se preocupar. O novato da quarta rodada deve estar disponível tranquilamente para o training camp. E o Keon Coleman se aproveitou, fez bons treinos. O Joshua Palmer começou machucado o minicamp, então treinou pouco e treinou só de maneira leve. Então o Joshua Palmer continua com problemas físicos que ele já traz desde a temporada passada. Vamos ver como é que ele volta para o minicamp. Esse é o estado dos recebedores dos Bills. E o DJ Moore começou da melhor maneira possível. O Allen elogiando muito ele. Os dois estão criando um entrosamento ali durante os treinos. O Allen impressionado pela maneira do DJ Moore, a capacidade atlética que ele traz, enfim. E isso é muito importante. Quanto mais o Allen e o DJ Moore entrosarem cedo, melhor para o ataque do Buffalo Bills. Eu acredito que essa parceria vai dar muito certo. O DJ Moore, que também, apesar de ser wide receiver, não parece ser um wide receiver diva, parece ser um cara mais com o espírito de liderança também e chega para colaborar nesse sentido. Então, também ansioso para ver essa questão do DJ Moore e do Josh Allen entrosando rapidamente no training camp e já na pré-temporada, né, poder começar a ver essa conexão dando certo. O James Cook esteve de volta nos treinos, não se falou muita coisa, mas também running back nos treinos sem shoulder pads, você não tem como esperar muita avaliação, muita coisa. O que teve foi o Ray Davis dando entrevistas e falando que quer mais oportunidades. E, pô, Fernando, como é que vai dar mais oportunidade para o Ray Davis se o James Cook está jogando tão bem? Bom, primeiro que o Ray Davis aproveitou as oportunidades que tinha, no caso, com os retornos, né? Ele volta a ser um kickoff returner. E, óbvio, está indo para o terceiro ano, quer jogar, é running back, precisa jogar, precisa de snaps. Os Bills usaram até demais o James Cook na temporada passada, e isso teve um impacto. O James Cook teve até bastante fumbles na temporada passada, foi um problema. É um problema que ele falou que ele quer corrigir para esse ano, que incomodou ele. Inclusive, o último fumble dele foi num momento bem positivo para os Bills do jogo lá em Denver, mudou o jogo, né? Foi algo importante, algo que fez a diferença no jogo, aquele fumble do James Cook. Não tem a culpa dele, cara, acontece, foi um baita hit ali também do cara, e enfim. Mas o James Cook teve muitos fumbles, ele teve muitas carregadas, ele foi muito utilizado nessa última temporada. Eu não acho que seja bom para os Bills, pensando nos playoffs e pensando no longo prazo, contrato de James Cook, dar tantas carregadas para ele. Eu acho que dá para revezar um pouco mais, dá para usar o Ray Davis um pouco mais e substituir alguns dos toques de carregadas do James Cook por toques recebendo a bola saindo do backfield. Os Bills devem lançar mais a bola esse ano, então vamos ficar de olho como é que os Bills preparam essa questão do seu offensive backfield com seus running backs. Lembrando que o Ty Johnson também volta como third down back, querendo seus snaps. O próprio Frank Gore Jr. quer mostrar espaço, né? quer buscar espaço, mostrar serviço, né? E, enfim, então tudo isso é algo que a gente vai ficar de olho na volta no training camp com relação aos running backs. Bom, Dion Dawkins eu já falei, que entrosou com o Gardner Johnson. A gente teve o corte do Dorian Strong, nosso cornerback segundo-anista, novato do ano passado, começou tão bem, né, na temporada e infelizmente se machucou no treino, pescoço, teve que fazer uma cirurgia, não se sabe se volta a jogar, e aí ele foi cortado e todo mundo logo pensou, pô, então realmente ele não vai voltar a jogar. Mas na realidade esse é
um procedimento ali, esse é um caminho que os Bills teriam que levar. Ele não vai, obviamente, fazer parte dos 53 esse ano. Ele não volta a jogar esse ano, gente. Ele acabou de fazer cirurgia do pescoço. Esse processo de volta é lento e não se sabe se ele volta. Então, os Bills cortaram ele passou pelo waivers, ninguém pegou, e agora os Bills já pegaram ele de volta e vão colocar na injury reserve para ele ficar fora dessa temporada, ou pelo menos até ele poder estar liberado para voltar a jogar. A gente não sabe se vai acontecer, mas não teve. A primeiro momento pareceu uma definição, quando cortaram o Strong, então acabou a carreira do guri. Não, né, é algo que teria que ser feito, já que ele não está disponível e não vai estar disponível tão cedo, mas ele vai estar de volta em Buffalo, vai estar na injury reserve, e ainda há uma esperança que o Strong possa voltar a jogar. Vamos ver como é que continua esse processo de recuperação do jogador que entra no seu segundo ano pelo Buffalo Bills. Deixa seu like aí, se inscreve no canal. Se você ainda não é um membro desse canal, gente, considere se tornar um membro. Esse trabalho que a gente faz aqui é realmente sustentado pelos membros do canal. Não só esse trabalho, mas eu estou dedicando bastante tempo à criação de conteúdo. Então vai lá no site fernandoschimude.com, tá? E já está lá todo o conteúdo que eu tenho criado, não só aqui no canal do Fernando Chimude, mas no Fernando Chimude FC. Conteúdo de Copa está bombando lá. Agora, nesse momento, tem muito mais do que de NFL. Tem o Sim Modes, o outro canal que é de games ali, modo simulação, com esportes, muito. Então, está tendo simulação de jogos da Copa. Tem o Q2GP, que é de MotoGP. Então, assim, tem bastante conteúdo que eu estou criando, estou dedicando bastante tempo. Fiz o site, né? E aí, os membros que permitem eu poder deixar de dar uma aula, deixar de dar um treino, né? Deixar de trabalhar em outras áreas aí, praticamente virado no Julius, pai do Chris, né? Como a Rochelle diria, meu marido tem 5 empregos, né? Tem 3 empregos, enfim, tô nessa pegada. Mas são os membros aqui do canal que sustentam e que permitem que eu possa realmente me dedicar mais a criar mais conteúdo aqui e cobrir o Bills dessa maneira que eu tento cobrir, né? Graças aos colaboradores e aos textos lá para o Buffalo Rumblings, me dão essa possibilidade de tentar continuar fazendo disso aqui uma parte aí do meu ganha-pão. Então, se você curte o meu conteúdo aqui, principalmente o pessoal que está aqui no canal do Fernando Chimude, acredito, óbvio, que o primeiro carro-chefe é a cobertura de Buffalo Bills, considere se tornar um colaborador. Tem 3 níveis ali de membros com benefícios ali, inclusive descontos na FS Shirts. Óbvio que não tem benefício que eu possa dar para ser agradecido a esse pessoal que me apoia muito. Então, fica aqui meu agradecimento a cada um dos colaboradores, né? Mas considere, tá? Considere, porque ajuda. Eu sei que é chato, né? A Fernanda tá pedindo lá. Tô pedindo porque eu tenho que pedir realmente, gente, porque se eu não pedir, daqui a pouco, amanhã ou depois, eu não estou podendo fazer isso aqui. Afinal de contas, a gente sabe que não está fácil para ninguém. A gente tem que correr atrás aí, os boletos não param de chegar, né? Então, por isso eu falo, você curte esse conteúdo, você está sempre aqui comigo, dá essa moral aí, né? Tem os planos ali que, não vai fazer falta para ninguém ali, valor de pagar uma cerveja para mim por mês, né? E pode ter certeza que não é, nem bebo, não vai ser com cerveja que eu vou gastar, vai ser tentando reverter em melhorar a qualidade aqui também do conteúdo produzido para vocês. Então, dá essa força aí, considere. Não posso, não quero, deixa seu like, se inscreve no canal, se inscreve nos outros canais, divulga, dá aquela força, afinal de contas, todo mundo apoia bastante. Não é à toa que a gente está aqui chegando no 7º ano cobrindo o Buffalo Bills aqui em português, independentemente, aqui no canal do Fernando Chimude. Bom, as principais notícias, né, que eu tinha do minicamp foram essas. Então, os Bills terminam essa primeira fase e agora os jogadores vão para a sua preparação já sabendo exatamente o que o Jim Leonhard espera deles na defesa, o que o Joe Brady espera deles no ataque, já com uma ideia do playbook na mão, né, já com conversas com os seus coaches, com direcionamento para dar aquele último gás, aquela última preparação por conta própria antes de se apresentar para o training camp. E aí não tem mais tempo para nada. Aí é foco total na temporada, uma temporada que os Bills têm uma expectativa muito alta, né? Uma temporada que os Bills vão buscar o título, e para muita gente na torcida, muita gente que foi contra a demissão do Sean McDermott, ou é título ou é decepção, né? E até para quem foi a favor da demissão do Sean McDermott, que é o meu caso, nada contra o antigo head coach dos Bills, um grande cara, mas era a hora da mudança.
não chegar onde ele estava chegando e não passar e não chegar a um Super Bowl, não ir a um título, também vai ser decepcionante, porque a gente vê que é possível, mudanças rápidas são possíveis. O próprio Seahawks mostrou, tá? E assim, o Brady já estava lá dentro, a mudança não foi tão drástica assim para justificar uma queda de produção, enfim. Então, a mudança, do jeito que ela foi feita, ela tem que ser assertiva. E a gente tem uma expectativa, eu tenho uma expectativa muito grande para que a gente possa realmente ter essa mudança assertiva e ter o boost aí para dar o próximo passo. Então a gente está vendo as coisas sendo feitas desde o início agora, já com algumas mudanças, nada muito drástico, mas tem mudanças, tem cara do Brady já nessas mudanças. A gente vai ver mais no training camp, sem dúvida, e isso vai ser reportado à medida que o pessoal tiver algum acesso a esses treinos e ir mostrando para nós. De qualquer forma, vai ser importante a gente acompanhar, a gente torcer, e vai ser interessante. É uma temporada diferente de todas que a gente vem vivendo recentemente, onde tinha aquela sensação de filme que a gente já viu, e vamos torcer por uma mudança, um milagre que não estava acontecendo, que estava continuando sempre a mesmice, inclusive caindo mais ou menos sempre no mesmo ponto. Então agora a gente tem essa expectativa. E só para fechar, uma última notícia: o Dorian Williams não treinou, machucado nesse minicamp, tá? Então ficou de fora, teve que fazer cirurgia, inclusive, se eu não estou enganado agora, eu lembrei de cabeça aqui. Mas o Caleb Ors, o novato, muito elogiado pelo Jim Leonhard, um cara que já está treinando ao lado do Terrell Bernard nesse momento que o Dorian Williams está fora, como titular, já deu entrevista falando que o alvo dele é ser titular na semana 1. O pessoal está impressionado com a maturidade dele, com como ele não comete erros, como ele está se colocando sempre no lugar certo, no esquema do Jim Leonhard, enfim. Então, assim, tudo que está se falando do Caleb Ellermore, muito, muito positivo nesse primeiro instante. E não me surpreende nada ele se tornar titular já desde o primeiro jogo ao lado do Terrell Bernard, principalmente com o Dorian Williams tendo esse problema de contusão, de cirurgia, enfim. Deve voltar para o training camp, mas o novato aproveitou muito bem as oportunidades e não ficaria nada surpreso dele ganhar essa posição do Dorian Williams e ser o titular na semana 1 ao lado do Terrell Bernard. Beleza, galera? Então é isso, um Leading the Charge mais curtinho hoje, mais informativo. A gente entra naquele último período de seca. E assim, a gente aqui não vai deixar de estar produzindo Leading the Charge, a gente sempre vai trazer o que tiver de notícia dos Bills, o que tiver de opinião. Se não tiver nada também, tem ali os nossos quiz, os nossos desafios que a gente faz aí. O Rafa Santamini prepara também, enfim. Então o conteúdo vai continuar no canal do Fernando Chimude, o conteúdo não para, a gente está aí cobrindo ano a ano, desde que os Bills foram eliminados, a gente não parou, continua. Pode ser que de repente uma semana ou outra ali dá uma demoradinha mais para vir o conteúdo nesse gap aí até a volta para o training camp, mas a gente vai estar direto aqui produzindo. Então deixa seu like, se inscreve no canal e considere, como eu fiz um pedido para vocês aqui, se tornar um membro do canal. Afinal de contas, é muito importante para isso. E não tenho dúvidas que só o grupo de WhatsApp já vale muito a pena. Eu sei que muita gente já está em outros grupos de WhatsApp, acha que não, mas eu te garanto que tem conteúdo lá no grupo de WhatsApp do canal do Fernando Chimude que você não acha em lugar nenhum. A galera colabora muito, enriquece muito lá o grupo de WhatsApp, é um benefício que vale a pena, tá? Então, considere. Beleza, galera? Obrigado, eu vou ficando por aqui. A gente volta a se falar, fica ligado, se inscreve e acessa fernandochimude.com. Lá você não vai perder nada do que é produzido do meu conteúdo. Beleza? Um grande abraço aí, até a próxima. Go Bills!